Dando continuidade no nosso livro 13, nós iremos discutir agora o módulo 74, que se trata sobre distribuição de cargas entre dois condutores. Quando nós iniciamos nossos estudos dentro da eletrostática, nós vimos sobre os processos de eletrização. Dentre eles, a gente discutiu sobre a eletrização por contato. Só que naquelas situações, nós estávamos considerando apenas condutores esféricos e que tinham o mesmo tamanho. Agora, a gente vai analisar como se dá a distribuição de cargas nesses condutores, tá? Só que não condutores que têm apenas o mesmo tamanho, mas condutores que têm tamanhos distintos. Tranquilo? Então, vamos analisar a seguinte situação. Deixa eu só pegar aqui meu pincel. Tá ok. Considere que tu tem uma esfera A, que está eletrizada, e uma outra esfera B, que está inicialmente neutra. Colocando A em contato com B, é lógico que vai haver um fluxo de cargas elétricas de A até B, de tal maneira que tanto A quanto B fique eletrizado. Nessa situação, tá? Como nós já vimos, B ficará eletrizado com a mesma carga de A, ou seja, B também vai ficar eletrizada negativamente. As cargas elétricas elas irão de A para B porque o potencial em B é maior do que o potencial em A. Tá? E como as cargas negativas têm a tendência de se deslocar sempre da região de menor potencial ou do corpo de menor potencial para a região ou corpo de maior potencial, então é por isso que vai haver esse fluxo de elétrons de A para B. Vai haver esse fluxo de cargas até a gente ter uma igualdade nos potenciais de A e B. Quando o potencial de A se igualar ao potencial de B, não teremos mais esse fluxo de elétrons. Como vimos no módulo 73, se eu quiser calcular o potencial da esfera A, tá, do meu condutor esférico A, eu preciso apenas da constante eletrostática, carga em A, dividido pelo raio de A. Se eu quiser calcular o potencial em B, constante eletrostática, carga em B dividido pelo raio de B. Como essa constante eletrostática ela é o mesmo, né, para as duas esferas, e tem aquele valor que a gente já conhece, se o meio for vácuo, eu posso cortar K com K. Então eu tenho que carga de A dividido pelo raio de A é igual a carga de B dividido pelo raio de B. O que a gente conclui disso? A gente tira daqui que quanto maior for o raio da esfera, mais carga haverá em sua superfície. Ou seja, pessoal, quando você tiver uma eletrização por contato entre dois condutores esféricos, aquele condutor que tiver um tamanho maior, ele terá um acúmulo de carga maior em sua superfície, tá? Se os condutores, porventura, eles tiverem o mesmo raio, tiverem o mesmo tamanho, então as cargas distribuídas na sua superfície serão em mesma quantidade. Tranquilo? Então, essa relação matemática, ela quer dizer isso, tá? Então, desse módulo, tranquilo, é apenas isso. Agora, vamos partir para as atividades, tá ok? Primeira questão para esse módulo, a gente tem o seguinte. Duas cargas, QA igual a Q e QB igual a 2Q, estão respectivamente em duas esferas, A e B. As esferas são idênticas e foram colocadas em contato. Após o equilíbrio eletrostático, as esferas A e B adquirem potenciais VA e VB e cargas elétricas Q' A e Q' B, respectivamente. Tem-se, aí temos algumas alternativas para analisarmos e marcarmos a correta. Então é muito simples, né, pessoal? A gente tem dois condutores esféricos iguais, A e B, onde A possui uma carga Q e B uma carga 2Q, tá? Olha, inicialmente, o potencial da esfera A é menor que o potencial da esfera B, tá? Mas no momento que eu colocar A em contato com B, vai haver uma transição de cargas elétricas entre as duas esferas, entre os dois condutores, de tal maneira que os potenciais vão se igualar. Então, eu vou ter que o potencial em A vai ser igual ao potencial de B.
Uai, professor, por que que vai haver uma igualdade nos potenciais? Por que os potenciais das duas esferas ficarão iguais? Porque é o seguinte, para que esses corpos, para que os dois condutores eles fiquem em equilíbrio eletrostático, não pode haver fluxo de cargas elétricas na sua superfície, lembra? Então, para que essas cargas elas cessem esse fluxo, é preciso que os potenciais das duas esferas eles estejam iguais. Tá? Enquanto um potencial de uma for maior que o potencial da outra, vai haver transição de cargas elétricas. Tranquilo? Então tá aí, ó. Nessa primeira análise, a gente já consegue eliminar. Vamos só voltar aqui na questão. Já conseguimos eliminar três alternativas, ó, A, B e C. Tá? Apenas a alternativa D e a alternativa E é que nos diz que o potencial em A será igual ao potencial em B. Para a gente terminar a nossa análise e matar a questão certa, marcar a questão certa, achar a nossa alternativa correta, é só a gente lembrar do seguinte, olha. Quando eu tenho uma eletrização por contato, a minha quantidade de carga total do sistema sempre se mantém constante. Só para tu lembrar, a quantidade de carga total é a quantidade de carga do meu corpo A, nesse caso do meu condutor esférico da minha esfera A, mais de B, tá? É a soma das cargas de todos os corpos envolvidos no meu processo de eletrização. Nesse caso aqui, minhas duas esferas A e B. Então, minha quantidade de carga total do sistema será a quantidade de carga de A, Q, mais quantidade de carga de B, 2Q. Então, a minha quantidade de carga total será 3Q. Essa quantidade de carga aqui, ó, total, ela vai ser a mesma antes do contato e após o contato, tranquilo? Só que após o contato, como os dois condutores eles são idênticos, a mesma quantidade de carga que eu tenho em A vai ser a mesma quantidade de carga que eu tenho na superfície de B. Lembra que eu falei lá atrás? Quando meus condutores possuírem o mesmo raio, quando eles tiverem o mesmo tamanho, a quantidade de carga que fica distribuída na superfície de ambos será a mesma. Então, eu vou ter a metade dessa carga total distribuída entre os dois condutores, tranquilo? Isso significa dizer que a carga de A, que será quilinha, tá? Só para dizer que a carga de A depois do contato, depois da eletrização, será igual a metade da carga total, 1,5 Q, tá? E a carga da esfera B será idêntica à carga da esfera A e será metade da carga total, 1,5 Q também. Tranquilo? Então só é tu analisar a alternativa que te dá essas duas relações aqui, tá? E aí tu mata a questão. A questão 2, ela vai nos dizer o seguinte: uma esfera condutora de raio R1 igual a 30 cm, eletrizada positivamente com uma carga Q1 igual a 20 mC, é ligada a outra esfera de raio 2 igual a 10 cm, também condutora, mas descarregada. Qual o valor final da carga Q1 em milicoulomb depois que o equilíbrio é estabelecido? Então, a gente tem o seguinte, né? A gente tem duas esferas, uma com raio de 30 centímetros, e uma outra esfera menorzinha, né? Com raio de 10 centímetros, tá? Inicialmente, a minha esfera 1, ela tem uma carga que eu vou chamar de Q1 igual a, deixa eu lembrar aqui, a 20 milicoulomb. Isso, igual a 20 milicoulomb. Difícil escrever aqui. E a minha esfera 2, ela tem uma carga de 0 coulomb.
tem carga nenhuma, está neutra. A pergunta da questão, que a questão quer saber, é qual será a carga da esfera 1 depois que eu colocar as duas esferas em contato. Bem, de cara tu já percebeu que a carga total do meu sistema, né? A carga total do meu sistema, tá? Que é a somatória da carga da esfera 1 com a esfera 2 vai ser igual a 20 milicoulomb. Então essa carga total, ela é tanto antes do contato entre as duas esferas, como depois, tá? Só que, como as esferas elas possuem raios diferentes, portanto tamanhos diferentes, eu não posso dizer que a carga que eu vou ter na esfera 1 vai ser metade da carga total e a carga que eu vou ter na esfera 2 vai ser metade da carga total, né? Que as duas esferas ficarão com a mesma quantidade de carga. Não posso dizer isso porque elas não possuem o mesmo tamanho, não possuem o mesmo raio. Mas eu posso dizer o seguinte: o que eu sei de certeza, o que a gente pode afirmar, é que depois que eu colocar as duas esferas em contato, o potencial da esfera 1 vai ser igual ao potencial da esfera 2. Isso eu posso dizer com certeza, tá? E eu posso dizer também o seguinte, ó, que depois que eu colocar as duas esferas em contato, como a carga total é a soma da carga das duas esferas, eu posso dizer que a carga, tá, final, vou chamar de Q', a carga, depois do contato, a carga final da esfera 1, tá, que eu vou chamar de Q'1, vai ser igual a carga total, esses 20 milicoulomb, menos a carga da esfera 2, tá? Que vai ser o Q'2. Tranquilo? Tá. Opa, professor, eu sei... Opa, outra cor aqui. Pronto. Eu sei quanto vai ser a carga total, 20 milicoulomb. Mas quanto vai ser essa carga da esfera 2 depois que eu colocar em contato? Não dá para me saber, só fazendo análise em relação ao tamanho das esferas. Mas dá para me fazer pela conta, né? Só lembrar. Substituindo aqui, né? Eu tenho que constante eletrostática vezes carga da esfera 1 dividido por raio da esfera 1 é igual constante eletrostática vezes carga da esfera 2 dividido pelo raio da esfera 2. O que eu acabei de fazer? Igualar os potenciais, né? Só que de outra maneira, tá? Essa expressão aqui de baixo é idêntica a essa expressão lá de cima, né? Como nós já vimos, eu posso cortar constante de um lado, constante do outro. Então eu vou ter o seguinte, que Q1 sobre R1 é igual a Q2, isso aqui é um 2, opa, Q2 sobre R2, tá? Então tá aqui. Nessa expressão eu posso isolar Q2, que é só eu pegar esse raio de 2 aqui, ó, esse R2, e jogar aqui pro outro lado multiplicando todo esse termo que tá lá do outro lado. Então eu isolei Q2. Depois que eu fizer isso, isolar Q2 aqui, é só substituir essa expressão aqui, tá? Substituo aqui no valor de Q'2. E aí eu acho Q'1. Pronto. Aí é só o restante. É só essa matemáticazinha simples aí. Tranquilo?